deputados. No que diz respeito à questão do emprego doméstico, né, que está preocupando toda a sociedade brasileira pela sua complexidade, pela sua diversidade, né, e pela sua falta de informação. Na verdade, hoje, todas as famílias têm preocupação de como proceder. Nos preocupa a questão da demissão do emprego. É importante registrar que a emenda constitucional é justa, a emenda constitucional é correta, ela já veio com atraso, mas ela vai gerar uma série de dispositivos que efetivamente possam ser implementados para gerar justeza e para harmonizar o tipo de peculiaridade de trabalho que é o trabalho doméstico em relação aos outros trabalhos formais do comércio, da indústria, da prestação de serviço e tudo mais. Então, o que é que nós fizemos? Nós primeiro nós coletamos as contribuições, o deputado Carlos Sampaio fez um projeto, né? Nós coletamos essa informação. O deputado Otávio Leite fez um projeto também de ampliação do desconto do imposto de renda. Nós também recolhemos esse projeto, pedimos para levantar outros projetos que estão em tramitação. Por exemplo, existe um projeto do senador Zé Sarney, da questão do cuidador, que transfere como se fosse uma função de saúde e não um emprego doméstico, para poder regular peculiaridades e exigir qualidade no serviço, é uma outra questão também. Então, nós estamos levantando todos esses temas e fizemos uma reunião com os órgãos de governo, porque essa nossa regulamentação ela não pode estar dissociada da operação que o governo implementa nessas questões previdenciárias, trabalhistas, né, e fiscais, enfim, todo o processo de recolhimento e tudo mais. Então, nós fizemos uma reunião no meu gabinete na terça-feira com o Ministério da Fazenda, Receita Federal, Caixa Econômica, que trata do FGTS, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, né, e definimos algumas tarefas para esses ministérios, porque eu acho que é importante colher a contribuição dos ministérios. Eu estou procurando o Tribunal Superior do Trabalho, pedi uma audiência ao presidente, o ministro Carlos Alberto. Na hora que nós tivermos com uma primeira minuta, a ideia é ouvir também o Ministério Público do Trabalho, porque interage nessa questão e vai, de certa forma, acompanhar tudo isso. Né? Então, nós tivemos essa primeira reunião e nós tivemos alguns avanços nessa reunião com o sistema de governo. Primeiro avanço, ficou pactuado com o governo uma guia de recolhimento único. Tá? Então, o que a gente estava chamando de simples, que para facilitar o entendimento, não seria a formalização de empresa, mas seria uma guia única, simplificada, que pudesse agregar todos os pagamentos que a dona de casa, que o dono de casa, que o empregador doméstico pudesse fazer. Quais são esses pagamentos hoje? FGTS, que hoje não existe e haverá. Guia de recolhimento, o recolhimento do INSS patronal, o recolhimento do INSS do empregado e o seguro de acidente de trabalho, que precisa ser regulamentado também, mas que já existe e que é cobrado de 1% a 3%, dependendo do nível de risco. Né? Então, Oi? Não, o salário mínimo... Não, o salário família já é regulamentado, mas o salário família ele é pago R$ 23,00 para... Por dependente até 14 anos, mas ele é abatido do valor do recolhimento previdenciário que o empregador faz. Então, na verdade, o salário de família... Não, tudo será feito... o pagamento do salário de família é pago diretamente ao trabalhador, não é guia para o governo. Então, ele não entraria nessa guia. O que entraria nessa guia seriam esses 4 contribuições. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é buscar a redução do que é hoje, porque a nossa preocupação é que se gere um encargo que seja insuportável pelas famílias. E nós temos que buscar um equilíbrio.
A ideia é não ter demissão, a ideia é não ter precarização do emprego, né? A ideia é efetivamente reforçar o laço de trabalho, do trabalho doméstico, que hoje não é um laço simplesmente profissional. A maioria das casas brasileiras, a relação do trabalho doméstico é uma relação que inclui sentimento, confiança, afinidade, carinho, né? É como se fosse uma pessoa até da família. Então, nós não podemos criar uma regra que, de repente, coloque em risco, em xeque e gere conflitos nessa relação hoje, que, na grande maioria, é uma relação harmoniosa. Então, na verdade, a emenda constitucional ela é fundamental, mas o desdobramento dela, né, a regulamentação dela, será algo determinante para a paz, para a tranquilidade dos lares brasileiros. Então, essa tarefa é uma tarefa complexa. Por que é uma tarefa complexa? Porque nós vamos aumentar os encargos, não podemos aumentar muito, né? Nós temos hoje o FGTS, o recolhimento padrão é 8%. Né? Não poderá, na minha visão, deverá continuar a ser 8% o recolhimento do FGTS. Não, o empregado doméstico não poderá ter um FGTS menor do que os outros trabalhadores. Né? Na minha visão, estou dando minha opinião, existem propostas em outra direção, mas não há por que uma caixa de supermercado trabalhar e receber 8% na conta do FGTS e o trabalhador doméstico não receber 8% do FGTS. Então, para mim, essa é um direito incomprimível, porque hoje é o que é definido. Segunda questão, a contribuição do empregador. Ela é de 12%. É uma contribuição alta. Nós vamos ter que reduzir isso. Eu passei a posição para o governo, eu acho que nós temos que reduzir isso. Né? Acho que algo razoável, apesar de ser alto, mas também nós não podemos quebrar. Nós vamos agregar 7 milhões de trabalhadores que terão direitos, seguro-desemprego. Então, é um volume de gente muito grande. Nós não podemos gerar uma conta de alto desequilíbrio da Previdência sob pena, efetivamente, de comprometer o futuro. Então, eu calculo, eu estou defendendo algo em torno de 8%, cair de 12% para 8% a contribuição do empregador. A contribuição do empregado, ela é de 8% a 11%, dependendo da faixa salarial. Eu estou defendendo que caia para 8% também. Então, nós teríamos números... Hã? 8 já é. Não, 8 já é. Caia para 8? Não, pode ser de 11 a 8. Mantém os 8. Mantém os 8. Por que mantém os 8? Porque os outros trabalhadores também recolhem 8. Então, na verdade, nós estamos tratando aqui de algo de igualdade. Nós temos que tratar diferentemente as questões que são diferentes. E elas residem mais no regime de trabalho, que eu vou falar daqui a pouco. Então, seria 8. A proposta, pelo menos. Né? O seguro acidente de trabalho pode ser de 1% a 3%. Eu estou defendendo 1%. Porque é o risco menor, mas é importante o trabalhador doméstico ter um seguro de acidente de trabalho, porque é um direito que os outros trabalhadores também têm. O Vale Creche não está regulamentado. O seguro é de 1 a 3. Nós estou defendendo 1. Né? Defendendo 1. Né? Então, esses seriam os encargos diretos na folha. Isso dá do empregador, dá 8 de FGTS, mais 8 de contribuição, mais 1 de acidente de trabalho, dá 17%. E o Vale Creche? Não, o Vale Creche não está regulamentado, a lei não diz que é Vale Creche, a lei diz que é o direito à creche de crianças até determinada idade, mas isso pode ser discutido no setor público, não há pagamento de Vale Creche obrigatório em outros segmentos, então nós não oneraríamos também essa questão, porque 17% já é um valor alto. Se for discutido trazer o PIS para dar o abono salarial ao trabalhador doméstico, ainda teremos mais 1% de PIS aqui. Então, na verdade, esse é o espectro
financeiro do impacto. Qual a questão de impacto que, no meu entender, é mais grave do que essa? Não, o empregado desconta 8%. No que eu estou discutindo, não há desconto para fornecimento de alimentação, não haveria desconto para fornecimento de dormida, de alimentação, dos serviços prestados ao empregado durante a casa que ele usufruísse. Isso não seria... Não, vale transporte já é da legislação, se paga, já é uma norma, a não ser que o empregado more na residência. Né? Então, mas isso também será excepcionalizado na questão do regime trabalhista. Nas contribuições, qual o problema grave que nós temos que nos debruçar? É um problema que não existe hoje para o empregado doméstico e pode onerar demasiadamente as famílias, que é a multa por demissão sem justa causa de 40% do FGTS. Duas questões aí. Primeiro, num comércio, numa indústria, há uma regra clara e essa quebra dessa regra, você define o que é demissão por justa causa ou demissão sem justa causa. Na relação doméstica, vai ser difícil caracterizar o que é demissão por justa causa, o que não é demissão por justa causa. Vai ser uma situação complexa. Hã? Pois é. Então, essa é uma primeira questão. Segunda questão, 40% de recolhimento do FGTS de multa é algo que compromete, na minha visão, o orçamento familiar. Por quê? Porque na empresa, 40% de multa de FGTS, a empresa faz provisão contábil, financeira, a empresa tem lucro, a empresa é uma atividade econômica que faz determinadas previsões perante a legislação trabalhista. A família não faz previsão, a família faz conta na ponta do lápis para chegar no fim do mês, quando não entra no cheque especial. Então você, de repente, por uma questão de demissão que vai ficar caracterizado ou não, se é por justa causa, se não é por justa causa, dá uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS, é algo extremamente pesado, na minha visão. O que é que o que é que eu defendo para a discussão? Que nós tivéssemos uma flexibilização. Hoje, o funcionário não tem nada, porque o FGTS não é obrigado, que a gente tivesse uma multa de 10%. Porque não se ficaria sem nada, na verdade, não facilitaria, não seria uma espécie, não haveria nenhum tipo de defesa, não seria, mas na proposta seria 10%, porque seria, não tem nada, seria 10%, e isso daria condição de se ter efetivamente algo que, de certa forma, se visse de incentivo, vamos dizer assim, para não se colocar para fora por qualquer motivo, se não tivesse multa nenhuma. 40% acho demais. Uma outra questão dos 40%, que os 40% pode levar. Uma multa alta de demissão, mais o seguro-desemprego que o doméstico vai ter, pode gerar uma situação de busca de demissão permanente, porque vai pegar 40%, depois vai pegar seguro-desemprego, e aí você vai ter uma rotatividade, e nós vamos cair no problema que nós temos hoje. Nós temos hoje no Brasil 6% de desemprego, nunca tivemos isso, e nós temos um nível de pagamento de seguro-desemprego cada vez mais crescente, o que não deveria ocorrer. Porque, na verdade, se a gente tem pleno emprego, como é que você tem um crescimento? É a fraude. Pode ter um estelionato aí. É a fraude. Então, me permita... Pois não. Me permita. Senador Pentário. Eu não sei se só... Eu não sei se é melhor deixá-lo terminar. Desculpe aí que eu tive uma ligação urgente e eu era obrigado a atender, que é da organização aqui da casa. Eu acho melhor o senador terminar. Concordo. Depois que terminar, já está escrito aqui, já pediu para falar o deputado Carlos Sampaio, em seguida o senador. Então, veja bem, essa questão do FGTS é um desafio, tá? Aí nós vamos para a questão trabalhista, que é outro desafio maior ainda,
Por quê? Porque as peculiaridades do trabalho, elas são completamente diferenciadas, principalmente para quem dorme no emprego, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, hoje, o trabalhador, a jornada de trabalho é 44 horas, o trabalhador pode trabalhar 8 horas, com intervalo de 1 ou 2 horas, e pode trabalhar mais 2 horas extras. Esse é o modelo do padrão de quem trabalha numa indústria, num comércio, numa prestadora de serviço. Ok, isso atende, isso é o padrão. A relação doméstica é diferente, principalmente para aqueles que trabalham e residem na casa, o caseiro, tem motorista que reside, que mora longe, tem empregada que reside, né? Tem cuidador que reside, então tem a babá que reside. Então, nós temos alguns casos. Primeiro, trabalhar 8 mais 2. Se você tiver uma emergência à noite, se você tiver alguma outra coisa e precisar do trabalho, a lei hoje não permite, nem que você queira pagar a hora extra ou adicional noturno, você não pode pagar. Então, esse é um caso que nós vamos ter que nos debruçar, porque quem cuida de criança, a criança pode acordar de madrugada com febre, está de noite, não, e a empregada vai dizer o quê? Não, acabou minhas 10 horas, eu não posso trabalhar, não posso receber, ou quero trabalhar, mas não posso, a dona de casa não pode pagar. Cuidador, a mesma coisa. Empregada que viaja no final de semana com a criança. Quer dizer, ela pode trabalhar 10 horas, as outras 14 horas, o que é que o patrão faz com a empregada? Ela não pode estar junto, pode estar junto, como é que vai caracterizar isso? Então, é uma situação complexa. Pausa para o almoço. Por exemplo, eu tenho uma empregada que trabalha de segunda a sexta, ela não trabalha sábado, nós vamos ter que criar um banco de horas, efetivamente, para poder compensar, e ela me diz o seguinte, ela disse, eu não quero ter 1 hora ou 2 horas para o almoço, eu quero ter meia hora para o almoço, quero continuar trabalhando, porque eu prefiro sair mais cedo, porque eu pego o ônibus menos lotado, eu saio numa hora diferenciada. É uma questão que, em tese, pode ser pactuada se a lei permitir. A lei hoje não permite. Não, hoje, nessa questão, não. Para emprego doméstico, não permite, não permite. Aí você tem adicional noturno, né? A diarista, que nós vamos ter que regulamentar efetivamente, porque existem julgados do Tribunal Superior do Trabalho que diarista com mais de 2 dias é vínculo. Agora já tem um julgado do Tribunal do Trabalho dizendo o seguinte, uma dona de casa tinha 2 diaristas, uma 2 dias, outro 2 dias. O julgado do Tribunal Superior do Trabalho é que ela estava contratando 2 diaristas, estava tentando burlar a legislação trabalhista, condenou a criar vínculo com as 2 diaristas. Então, é pior. E ainda foi multado porque estava tentando iludir a legislação trabalhista. Presidente, senhor presidente, só uma questão de ordem. Não, isso é comum, mas no caso a Câmara está com verificação de votação questão. na Câmara. Verificação de votação na Câmara. E por último, então essa questão, eu estive ontem com o ministro do Trabalho, nós estamos com um grupo de trabalho, trabalhando com o Ministério, nós estamos trabalhando com a área econômica do governo, para fechar esse boleto único, essa guia simplificada. Qual é a ideia? Que isso seja feito num site, possa cadastrar o trabalhador, possa colocar o nome do empregado, criar um cadastro, botar o valor pago e calcular todos esses encargos que ele tem que pagar, sai uma guia com código de barra, pode pagar em qualquer banco, pode pagar em caixa eletrônico, ou seja, é facilitar a vida do empregador. Isso aí está caminhando bem. Essa questão das regras do trabalho, ela é mais complexa, porque nós somos signatários de acordos internacionais, então tem todo um processo aí que nós estamos levantando, né? Isso tudo que eu estou passando aqui não é uma proposta ainda por escrito, eu estou colocando linhas de pensamento para que a gente possa debater, possa auferir contribuições. Eu vou auferir contribuições do governo, nós não estamos antecipando nada, eu estou defendendo uma posição
mas eu vou receber das áreas do governo as contribuições também, como de cada parlamentar, para a gente fechar um relatório, que eu espero que a gente tenha condição de fechar esse relatório até o final do mês, para apresentar à sociedade, porque há uma pressa, há uma insegurança jurídica muito grande nessa questão. Por último, a questão de quem tem registrado o seu empregado, a sua empregada, e deixou de pagar, está atrasado. Então, nós estamos negociando com o governo também um parcelamento e uma regularização, né, no caso da Previdência, porque isso será só para a Previdência, porque a FGTS só será para frente. Então, na verdade, quem tiver dívida tem dívida previdenciária. Reconhecer o empregado, alguns estão pagando, outros deixaram de pagar, deixaram de recolher, ou nunca recolheram, querem reconhecer um vínculo anterior com o empregado ou com a empregada por uma questão de justiça. Então, nós estamos trabalhando num parcelamento que seja feito em módicas condições para poder ajudar na formalização desse trabalho doméstico de uma forma mais concreta, que faça justiça a esses anos trabalhados todos dos empregados. Então, basicamente, esse seria o pano de fundo que nós estamos trabalhando, né? E vamos coletar agora as informações, as contribuições, né? E tentar formatar em conjunto aqui, até o final do mês, como eu disse, presidente Vacareza, uma proposta que possa ser encaminhada às casas do Congresso para uma votação rapidamente. Eu acho que nós não podemos chegar no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, sem darmos uma sinalização, mesmo que não esteja aprovada a lei, sem darmos uma sinalização para este caso, que é um caso hoje que aflige, que preocupa, que torna inseguro o emprego da doméstica e torna inseguro a situação do empregador também, porque tem gente que não sabe como vai fazer. Aí nós temos a questão de folha de ponto, nós temos a questão de toda a regulamentação de como vai se comprovar tudo isso nós estamos tratando com o Ministério do Trabalho e vamos trazer também aqui o detalhamento. Então, senador Jucá,